transmissão. Tá para contar aí até... Hã? Estamos ao vivo. Boa noite a todos, pessoal, todos e todas. Meu nome é Guilherme. Eu vou fazer a mediação hoje da aula da professora Renata. Professora, primeiramente, é um prazer ter a senhora aqui com a gente. A professora Renata, ela tem graduação em Medicina e Educação Física pela URGS. Atualmente, ela é professora no Departamento de Fisiologia do ICBS da URGS. Ela atua em projetos voltados à fisiologia, neurociência aplicada à educação, além da produção de vídeos educativos. Além disso, né, a professora ainda organiza a Semana Nacional do Cérebro na URGS em Porto Alegre. Então, professora, é um prazer ter a senhora com a gente aqui hoje. Eu peço que o pessoal que está com a gente no Zoom, por favor, deixe o microfone e a câmera fechada ao longo da fala. Professora, a senhora pode projetar a sua apresentação, pode falar. A aula é toda sua, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Eu que agradeço o convite de vocês. Há um vínculo afetivo, histórico entre todos nós aqui, entre Rio Grande, Daniela, Uruguaiana, Pamela e todo o grupo. É muito bom estar aqui, mais uma vez, fazendo parte aqui desse curso. Então, eu vou compartilhar. Bom, gente, não sei se está todo mundo enxergando direitinho, me ouvindo. Sim, professora. Então, para mim, então, ficou a função de falar sobre a neurobiologia da linguagem, da leitura, que é um tema que me atrai bastante. Claro que nós não temos o domínio de todas as áreas que abordam, né, sobre linguagem, linguística, a leitura, os alfabetizadores, os pedagogos, os psicopedagogos, fonoaudiólogos e tantas pessoas e tantos profissionais que lidam com isso. Então, a gente faz uma integração dentro do possível de tantos conhecimentos e que fica realmente difícil de ter, né, domínio de tudo isso. Mas é um grande prazer falar sobre isso. E aqui eu coloco até em homenagem, né, a um dos nossos brasileiros, passou que não deveria passar, um dos nossos brasileiros, nossa regionalidade mineira, né, eu mesma nem sei imitar como eles falam, mas eu acho tão engraçadinho, e só que é interessante aqui, colocar aqui o pointer, é interessante como as diferenças regionais fazem com que, muitas vezes, a gente até não consiga nem entender o que estão falando. E se a gente colocar, né, de forma escrita a forma como, no caso aqui, o Chico Bento, né, fala, eu já até coloquei a tradução. Se você acha que sabe popó, então popó. Quem é mineiro, quem conhece, pode até entender, mas é muito difícil ler isso aqui e entender que, na realidade, está querendo dizer o quê? Se você acha que pode pôr o pó, então pode pôr. Isso eu acho muito afetivo, nós temos que realmente nos alegrar e respeitar essas variações, mas também temos que considerar que existe uma linguagem formal para as diferentes línguas e idiomas, que também deve ser também muito valorizada, até porque, senão, ficaria muito difícil da gente se comunicar, né? Então, por isso que vale as duas coisas, já coloco essa... Às vezes existe aquela coisa, nós temos que respeitar, né, a fala regional e tal. Sim, podemos, né, principalmente na poesia, no canto, na música, nos sotaques, é lindo de ouvir, eu adoro ouvir de sotaques diferentes, mas a questão da linguagem formal, ela tem grande valor de todo mundo poder se entender, porque as gírias, vocês sabem também, né? O quanto vão mudando gírias, vão mudando linguagens, e fica muito difícil, às vezes, de entender o que um quer dizer, e aí ficaria realmente
uma torre de Babel de pequenos grupos, de pequenas tribos, e ninguém se entendendo. Então, vale a linguagem formal. Eu coloco essa figura porque muito é dito sobre a questão do quanto a linguagem e o pensamento estão interligados. A linguagem é necessária para o pensamento? Ou será que existem componentes, né, de não linguísticos que estão envolvendo a nossa capacidade de pensar? E é claro que sim. Steve Pinker, né, que é um linguista, um cognitivista famoso que lida muito com esse tema, ele diz que a palavra é apenas um ponto, né, que está ali na parte de fora do iceberg. E que torna consciente aquilo que a gente quer falar, etc. Mas por baixo desse iceberg são componentes não linguísticos, muito inconscientes, muito rápidos, automáticos, que estão envolvidos nesse processo, que tem aspectos da evolução, da biologia, aspectos sociais, emocionais e tantos outros, né, que têm relação com a nossa história individual, com a nossa história social, dos locais de onde a gente vive, dos ambientes. Bom, então, realmente, a linguagem é algo que passa por tantas fronteiras e diferentes temas. Aqui, dá para colocar aqui o que foi colocado pela Dani, né, em termos de aprender, de guardar, de lembrar de novo, aprender de novo, isso é memória, né? E muitas vezes nós vamos precisar repetir tanto para aprender qualquer coisa, às vezes um termo, eu custo muito para aprender termos, por exemplo, né, daqueles que o Piaget colocava lá, as fases, né, do desenvolvimento, da aprendizagem. Até hoje eu não consigo lembrar, tem que olhar de novo. Por quê? Porque eu não consigo memorizar, porque eu não consigo decorar. Eu acredito que quem estuda e repete de novo, bom, eu sei porque de tanto estudar, claro, guardou decoração. Vale, né, não colocar fora aquela história do bebê, né, botar fora o bebê junto com todo o banho. Quando é que a gente pode dizer que decorar é totalmente ruim? Só para colocar esse outro lado. Os significados, as relevâncias são fundamentais, e é isso que faz a gente aprender com muito mais vontade, com muito mais prazer. Mas falar em linguagem, pensamento, consciência e inconsciência, isso é aprendizagem, é automatismo, é porque houve repetição, que tudo isso é possível. E repetir, repetir, repetir significa eu sei de cor, eu sei desde sempre, né? Nem sei quando eu aprendi isso. Vale essa reflexão e é bem importante. Bom, estamos aqui para falar de cérebro, essa figurinha aqui, cérebro da linguagem verbal, essa figura não está apenas mostrando o cérebro, tem algo a mais aqui embaixo, que é o cerebelo, né? O cérebro é essa parte que faz, vamos dizer assim, a parte maior, claro, que é nossa estrela, né, do momento, mas ele está num encéfalo. O encéfalo tem cerebelo, tem tronco cefálico e faz parte de um sistema nervoso. E ele está a serviço de todo o nosso corpo. Aqui, especificamente, essa imagem ela é muito simbólica de quando estudamos linguagem verbal, principalmente, porque aqui nós estamos vendo o hemisfério esquerdo, né? E talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar das áreas que foram muito relacionadas com linguagem, áreas de Wernicke, tipicamente do hemisfério... Opa, está passando... do hemisfério esquerdo, né, áreas de Wernicke, áreas de Broca, aqui nessa região, também no hemisfério esquerdo, mas já no frontal, e essa relação dessas áreas, tipicamente de função verbal, com outras regiões auditivas, visuais, motoras, né, afinal, falar precisa movimento, e é disso que nós vamos falar, então. Na maioria dos indivíduos, então, é o hemisfério esquerdo dominante para a linguagem verbal. 96% dos destros é hemisfério esquerdo, 70% de quem é canhoto é hemisfério esquerdo também, mas também não é tanto quanto os destros. Então, essas questões, então,
nós vamos falar com mais detalhamento. E aqui a Dani já deu essa história toda, né, de quando se fala de sistema nervoso, né, e lá em cima tem um cérebro que está dentro do encéfalo, que faz parte do sistema nervoso central, que tem a medula espinal, que tem tantos nervos ligados, né, para que serve tudo isso? Nós já vamos falar, afinal de contas, quais são os princípios de um sistema nervoso. E dentro desse sistema nervoso, sim, ele é feito de células como essa, além daquelas chamadas células da glia. Mas essas células aqui, os neurônios, eles têm essas características, né, de possuir prolongamentos. Por quê? Porque eles têm que funcionar em redes. Eles podem ser, sim, especializados, como a gente vai ver, né, especializados em tantas funções, mas eles têm obrigação de estar se comunicando para regiões mais próximas, para regiões muito distantes, e isso significa que todo esse sistema nervoso é feito desses neurônios. Se eu tenho um neurônio aqui para sentir a pontinha do dedo, esse neurônio tem que ser muito longo para chegar aqui na medula espinal, já no sistema nervoso central. Então, só para dar esse exemplo. Vamos lá. Aqui. Também, mostrando aqui numa imagem tridimensional, esse hemisfério esquerdo, que nós vamos falar mais, as áreas de Broca, mais no frontal, áreas de Wernicke aqui próximas entre temporal e parietal, área supramarginal, aqui, porque é uma imagem que simboliza esse hemisfério, esse cérebro da linguagem. Mas também lembrando a importância de saber que essas regiões estão, sim, em grandes conexões. Essas conexões, inclusive, vão se modificando, existem conexões próprias dessas áreas, mas se modificam, inclusive, com o aprendizado da leitura e da escrita. Não só as áreas em si, mas as conexões, afinal, estamos falando de neurônios que estão em áreas especializadas e que se conectam, e eles que têm, então, que promovem todas essas modificações, essa neuroplasticidade. E uma questão importante que para a linguagem, quando se fala em linguagem verbal e se enfatiza que o hemisfério esquerdo é tão importante na maioria das pessoas, não significa que o outro lado, o hemisfério direito, não tenha participação. Mas, então, vale prestar atenção aqui num hemisfério esquerdo, direito, e é claro que eles precisam se conectar. De novo, a função desses neurônios, né, que não estão apenas de um hemisfério ou em outro, eles precisam se conectar. E nós vamos ver que o hemisfério direito para a fala é tão importante, né, para a prosódia, para a linguagem, né, não verbal, mas para a musicalidade, para a emoção da fala, e aí logo vamos ver sobre isso. É fundamental entender essa comunicação que a gente chama de corpo caloso, né? Esse é termo anatômico, nada mais é do que esses axônios longos, e ainda que são mielinizados, a mielina promove, então, uma velocidade de impulso nervoso muito maior. Isso, inclusive, mielinizar, lembrem, gente, também faz parte dessa plasticidade, dessa maturação. Os neurônios vão mielinizando, vão proporcionando, então, funções que se tornam mais eficientes. Precisa, então, passar um impulso elétrico mais rápido, precisa mielinizar mais. É o que mostra aqui nesses desenhinhos em azul ao longo do axônio. Então, quanto à linguagem verbal, é fundamental entender que essas áreas cerebrais, elas realmente são típicas, né, da nossa espécie. Essas áreas cerebrais para a linguagem verbal, elas têm uma origem na evolução de muito tempo, que até é difícil de ter a precisão de quando que esse cérebro começou a ter essa função de linguagem, de compreensão e de expressão de linguagem verbal. Né? Então, isso sim é algo da nossa espécie. Entretanto, a capacidade de leitura e escrita é algo de cultura,
é cultura, e os sistemas de escrita não têm milhares e dezenas e centenas de milhares de anos, tem apenas 5.000 anos quando isso aconteceu, né? Que resolvemos, então, utilizar de rabiscos, ele está pulando, desculpa, rabiscos, e associar esses rabiscos com significados, com ideias, e depois, mais adiante, com fonemas, como é o nosso sistema alfabético. Então, não existe um sistema já embutido, um chip pronto, quase, que não dá para dizer bem assim, mas como a nossa linguagem verbal de comunicação entre os humanos. Não é assim. Mas, claro, o que o cérebro tem para oferecer para esse sistema de linguagem, de leitura, né, e de escrita? É claro que existe uma área boa para isso, né? São áreas que reconhecem imagens e que associam seus respectivos sons. E isso não precisa ser letra, né, gente? Para a gente ver alguma coisa e ligar com som. Qualquer bebê faz isso. E isso é muito importante depois para entender como que a gente pode chegar na ideia da alfabetização, de ligar a imagem com o som do fonema, ou seja, ter uma letra e entender o que significa aquela letra. Então, nós temos um cérebro que sabe fazer isso, mas claro que depende da cultura, então depende, né, de uma aprendizagem formal. Existe em torno de 7.000, 10.000 idiomas que ainda já estão em extinção, vários deles, né, mas nem todos têm escrita. Então, aqui vocês vejam que, para exemplificar aqui o que é uma palavra, desse sistema natural que nós temos, que a gente consegue dar palavras, né, para objetos, vejam que ela já representa uma abstração. Uma palavra como essa aqui, face, ela não tem correlação direta com o objeto, né, e, inclusive, pode ser diferente para cada língua. Então, é uma abstração da imagem do objeto, ou seja lá o que for que nós estamos relacionando essa palavra. Ela é uma abstração que simboliza coisas concretas, ou ideias, ou coisas mais abstratas, né? E, então, se ela vem nessa evolução, ela tem uma base genética, tem vários genes sendo estudados em relação a isso. No caso da palavra escrita, ela já passa a ser um desenho que é a abstração da abstração, que é a palavra, né? Palavra falada. Então, é um trabalho importante que deve ser feito e reconhecido, que o cérebro tem que dar conta. Por isso, a importância do ensino formal. No caso aqui, face pode ser escrito dessas duas maneiras. Aqui, nós temos, né, letras maiúsculas e minúsculas, e assim mesmo tem outros desenhos para representar o A, por exemplo. Então, isso precisa ser ensinado. O princípio do sistema nervoso, ele dá para ser resumido nisso daqui. O que está mostrando isso? Que o nosso sistema nervoso, sendo um sistema que controla, né, o nosso corpo e que é capaz, então, de estar interagindo com ambientes tão complexos, seja o ambiente social, o ambiente geográfico, seja o que for, né, precisa, para ser um sistema de controle, ele precisa ter sistemas de detecções de estímulos, né? E é o que a gente chama dos nossos sistemas sensoriais, e que nós temos muitos sentidos e não apenas 5. Né? E é isso tudo que nós vamos falar sobre linguagem, precisamos ter essa ideia básica. No sistema nervoso central, e aí vamos chegar lá no encéfalo, e no encéfalo está lá o cérebro, é claro que essa quantidade de informações sensoriais passam a ser percebidas, né? E vai depender muito aí da particularidade de cada um, da história de cada um, das imaginações, das criações, né? De todas as diferentes aprendizagens que essa pessoa vai passando ao longo da sua vida. Sejam elas de conteúdo mais cognitivo, mais emocional, tudo isso junto, misturado, como se diz, né? E depois, como um sistema de controle, ele deve dar comandos, e aí a gente chama de sistema nervoso motor, e é o que a gente chama, então, que vai levar aos nossos muitos movimentos, ações, reações, atitudes, a nossa expressão. Nós estamos falando de fala, né?
falar é expressão, perceber é compreender a linguagem que, na nossa história aqui agora, né? Perceber, no caso, é alguém que está nos comunicando alguma coisa com componentes verbais. Então, é isso que é assim que o sistema nervoso funciona e serve muito bem aqui para a função da linguagem. Colocando, então, nesses termos, aqui em vermelho, gente, ó, está a parte, né, tanto do componente perceptivo quanto motor, que requer aprendizagem formal. Mas vamos separar aqui, então, componentes perceptivos, de compreensão de símbolos através da sensorialidade. É natural, pela audição, compreendemos muito rapidamente um bebê, né, já começa a refinar, a afinar, através da sua plasticidade, do próprio período sensível, a capacidade de compreensão de palavras, né, de termos, de frases. Também consegue já ter gestos, à medida que a gente vai entender gestos, né? Se é um bebê que já está, que vive, né, num mundo em que a sinalização é importante, ele vai estar olhando para essa pessoa, sinalizando, e desde muito, muito cedo ele vai compreendendo essa sinalização, isso é bastante interessante. Já quando a gente está lendo, depende do visual, assim como, né, sinalização depende do visual, mas para a leitura que precisa de informação e aprendizagem formal, né, é um sistema visual. Assim como também que requer aprendizagem formal é a sensibilidade somestésica, quer dizer, do tato, né, para o braille. Então, algumas coisas a gente tem com muita facilidade, vem no nosso sistema, né, biológico, já básico, outras nós temos que aprender formalmente, e um grande trabalho tem que ser feito para realmente aprender. O componente motor é aquilo, falar, como diz, falar é fácil, escrever que é difícil, né? Falar, e mesmo os gestos, né, que também são movimentos motores, também são exemplos de algo que vem nessa biologia, né? Agora, a escrita, escrever em braille, então, haja a aprendizagem formal. Essa figura está mostrando aqui um exemplo do ouvir alguém e, no final, estou ouvindo, eu posso responder para essa pessoa, ou comentar alguma coisa, ou simplesmente repetir o que ela está dizendo. Certo? Mas para isso acontecer, precisam passar todas essas informações e serem processadas, decodificadas por esse sistema que envolve todo o sistema nervoso, todo, né? E aqui eu estou mostrando de novo o hemisfério esquerdo com as suas áreas tipicamente, né, historicamente importantes, a área de Wernicke, a área de Broca, mas outras áreas aqui da audição, área motora, né? E é isso nós vamos agora falando cada vez mais. E aí vocês vejam na própria figura mostrando que para falar quanta coisa precisa acontecer. Apenas aqui, através da nossa fonação, do aparelho fonador, não é só a boca que está envolvida, mas vejam, sem expirar, não tem como falar, é ou não é? Então, a nossa respiração está envolvida, o nosso diafragma está envolvido, todos os outros músculos da respiração e que permitem, né, que o ar saia em fluxo de ar que passe pelas cordas vocais, só assim para a gente falar, certo? Então, a intensidade da voz depende disso, a gente pode falar baixinho, o fluxo é menor, a gente pode falar com uma intensidade muito maior, com volume maior, o fluxo de saída de ar é maior, né? Então, isso só para começar lá embaixo. Imagina toda essa evolução que houve, biológica, né? Só nessa parte do aparelho fonador aqui que estão relacionadas às cordas vocais, né? E aí a tonalidade da voz, que depende das cordas vocais, e o timbre da voz, que depende de tantas outras regiões, né? Como laringe, faringe, cavidade oral, cavidade nasal, seios da face, é muita coisa. E aqui vale colocar, gente, se nós nos movimentamos para falar, e olha a motricidade fina, quantos músculos, só do que eu já falei ali no slide passado, e aqui, né, apontando mais especificamente para esses músculos da face, da boca, dos lábios, da língua e tantos outros,
são músculos que contraem e relaxam. Eles criam esses movimentos possíveis para a gente poder, desde um simples movimentinho que não tem significado, ou grande significado, até a expressão da poesia, do afeto, né? De uma emoção complexa, com palavras difíceis, está aqui, sai nos nossos músculos, contração, relaxamento. Mas olha quem está comandando tudo isso, né? Eles estão a serviço dessas funções tão humanas, por isso a nossa responsabilidade, né, como espécie neste planeta. Bom, falar em linguagem verbal, temos que considerar o quê? Os léxicos verbais. Uma língua tem seus sons, os sons de seus fonemas, então são os aspectos mais fonológicos, né? O léxico fonológico. Toda língua tem a sua sintaxe, né? A organização das palavras, dos verbos, dos sujeitos, etc. E toda língua tem termos, nomes, né? E que deve ter significado. Assim, quando a gente vai aprender um outro idioma, a gente sabe muito bem o esforço que tem que ser feito para aprender, e para aprender de novo, e repetir, repetir, repetir. Olha a importância da repetição. Cada vez que a gente repete, a gente agrega, a gente reflete diferente sobre aquilo, a gente está reconsolidando, a gente está refazendo, inclusive ao repetir, a gente tem a chance de quê? De corrigir, porque se a gente aprender e pronto, aprendi numa vez só e deu, até, nem sei se isso existe, se é possível, a não ser em alguns cérebros que não são considerados, né, tão normais, aqueles que não conseguem nem esquecer e que guardam de uma vez só tantas informações. Não é assim, a gente aprende aos poucos. Algumas memórias vão ser gravadas com mais facilidade, né? Algumas outras com menos, mas a gente tem que praticar. Quem pode dizer o contrário, né? E a pragmática, gente, é o uso de informações contextuais, né, como o comportamento humano, suas interações, seja regionais, né, de acordo com as culturas, com as etnias, para possibilitar essa comunicação apropriada. Então, vejam que a pragmática é fundamental também como... que coisa, desculpa. É fundamental para essa comunicação, né? E aí vem a prosódia, nessa musicalidade da língua, da entonação, da pontuação, do sotaque, dos aspectos emocionais, culturais. Para colocar aqui um exemplo de redes, vejam que o cérebro tem que dar conta disso aqui. Redes que são acionadas em milissegundos, né? Quando eu olho uma imagem como essa, o que existe aqui no nosso cérebro acontecendo? Redes enormes, mas que algumas dessas redes vão ser acionadas, vão ser ligadas, os neurônios se ligam, se aumenta, né, a força de conexão, em que essa imagem lembra um animal, né? E esse animal ele é doméstico, então tem relação com casa, e ele é um gato, e que não é um tigre, né? Então é gato, e gato é um substantivo, que também um dos adjetivos para esse gato pode ser que ele é macho e não é fêmea, né? E depois a pronúncia dele, ou seja, componentes semânticos, sintáticos, fonológicos, e depois ainda os gráficos, né? Como escreve e como lê essa palavra. Vejam aqui o componente do hemisfério esquerdo para a prosódia. Aqui são vários estudos, né, apontando essas bolinhas coloridas, são vários estudos que observaram, né, a área para a detecção da voz humana no hemisfério direito, tipicamente de regiões que vão detectar essa musicalidade. Né? Então, vocês vejam como os educadores, né, os professores, e claro que isso vai variar de cultura para cultura. Olha, desculpa, mas está passando, eu não sei o que está acontecendo, mas está passando sozinho aqui. Deve ser alguma coisa que eu não estou notando o que eu estou fazendo. Bom, é claro que, mesmo com variações regionais, etc., nós temos afetos que saem pelo tom da nossa voz, né? Pela intensidade da nossa voz. Todo educador, todo professor, seja ele para criança, para adolescente, né, para qualquer tipo de aluno, e entre nossas interações sociais, vão depender dessa prosódia e vão
comunicar muitas coisas diferentes. Pode ser são as mesmas frases, as mesmas palavras. O que eu posso dizer, por exemplo, para vocês, eu tenho uma coisa bem importante para dizer para vocês. Esse jeito, compara com esse outro. Olha, eu tenho uma coisa bem importante para dizer para vocês. Eu usei as mesmas palavras, mesmo ponto, tudo igual, né? Mas a prosódia foi outra. E eu comunico algo muito diferente para quem está me ouvindo. Isso é algo a ser muito pensado, trabalhado, refletido constantemente na profissão, no mínimo, né, aqui de educadores, professores, etc., entre tantos outros. Se a gente está falando em prosódia, não dá também para deixar de falar da linguagem não literal, que é da metáfora. Também faz parte da nossa linguagem. Quando a gente não tem capacidade de compreensão da linguagem metafórica, tem alguma coisa errada no nosso cérebro. Quer dizer, ele já vem com essa capacidade de ter uma ideia figurativa, né, de frases que, como essa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né, José tem cabeça quente, Maria é coração de pedra, e assim por diante. São metáforas. A gente gosta muito de utilizar metáforas até para conseguir fazer com que as pessoas compreendam de uma forma mais fácil, né? A gente quer explicar uma coisa complicada aqui, né? Nosso sistema nervoso e tal, cérebro e tal, e a gente usa algumas metáforas. Bom, isso é bem importante, mas aí também existem estudos mostrando que, olha só, essa região aqui naquele nosso córtex, né, corte dos dois hemisférios, essa região aqui dobradinha, né, é uma área cortical chamada de ínsula, e a ínsula tendo um papel bem relevante nessa função das metáforas, da compreensão da metáfora. Tem metáforas que são muito familiares, tem outras que a gente ouve e a gente olha assim, o que ela quis dizer com isso? Né? Porque não tem relação com a minha, não é familiar para mim, não tem relação com as minhas vivências, e podem ser até bem mais complicadinhas, e tudo isso, então, faz parte, né, desse nosso cérebro de decodificar essas metáforas. E aqui eu gosto muito de utilizar aqui essa figura do professor Roberto Lente, do seu livro 100 bilhões de neurônios, em que eu acho ela muito didática. Né? Existem hoje estudos bem complexos, né? E graças à alta tecnologia, cada vez mais, mostrando que essas relações entre as áreas voltadas para a linguagem, etc., são bem mais complexas, né? Mas essa figura eu gosto muito e eu vou me basear muito por ela. Então, aqui já dá para ver o seguinte: estamos aqui no nosso hemisfério esquerdo, com as suas áreas voltadas para a linguagem, né? Vamos ver agora mais detalhadamente. Aqui temos o nosso corpo caloso. O que é o corpo caloso? Olha só a lembrança, né? Aquelas regiões, aquela região central que é para passagem de comunicação de neurônios, né? Que vão até o outro lado, o hemisfério direito, em que aqui, então, a prosódia vai ser, né, codificada, decodificada, processada. Precisa dessa correlação? Sim. É tão simples assim? Não, não é tão simples assim, mas é bastante didático, vale aqui para essa aula, essa forma como o professor Lente usou nessa figura. Então, vamos por partes. Aqui eu aumentei bem esse cérebro, tá? O cerebelo está aqui embaixo, tem um papel fundamental também na linguagem, já que ele também faz memórias motoras de movimentos tão importantes e tão delicados e motricidade tão refinada para a coordenação da voz. É claro que, né, da fala e dos gestos, é claro que o cerebelo faz parte, mas cerebelo não é cérebro. Vamos ficar aqui no nosso cérebro. Aqui está a área da visão, aqui atrás. E aqui, em verdinho, a área da audição. Mas vejam que essas áreas aqui são as primeiras áreas que estão recebendo as informações que a gente pode até dizer assim, informações brutas, lá da periferia, do ouvido, lá do olho, lá da retina, né? Elas recém estão chegando no cérebro nessas regiões, certo? Então, elas vão precisar agora ser processadas, integradas, até que a gente consiga realmente perceber, dar significado. O caminho é longo. Então, essa figura aqui, nós podemos assim resumir.
Aquele léxico fonológico nos dá a ideia dos sons da nossa fala, da nossa língua, né? Aqueles fonemas típicos são tão variados pelas diversidades de línguas que existem, de idiomas que existem nesse nosso mundo, né? Esse reconhecimento do fonológico da língua, ele é processado não apenas nessas regiões aqui, mas muito nessa região, tá? Então, vamos seguir aqui com a ideia dos nossos léxicos. Vejam que, além dessa região visual, né, estar envolvida nessa questão do dar significado para as coisas, porque quando eu ouço um nome de alguma coisa, é a linguagem verbal, eu dou um nome para pessoas, para animais, para objetos, eu acabo vendo, mesmo que na minha imagem, na minha imaginação, né? Eu associo com imagens e associo com nomes. Se eu estiver falando de hemisfério esquerdo, ele tem a função de, principalmente, dar nomes para as coisas. O hemisfério direito ele já não sabe dar nome, ele sabe a imagem, mas ele não dá nome para as coisas, ele não é muito verbal, não. Aliás, pouco verbal. Vejam também o léxico sintático, né, que vai depender bastante, não apenas, mas muito dessa região aqui no frontal, né? Então, essas regiões todas, fonológicas, semânticas e sintáticas, são regiões que têm que estar interligadas. Então, tem vias aí por dentro de neurônios, né, axônios, bastante complexos e desenvolvidos ao longo da biologia, da evolução, isso é incrível. E aí, fechando, né, então, o momento em que nós conseguimos agora não só ouvir, ver, né, e imaginar aquilo que está sendo dito, mas agora a gente pode programar uma fala, sair pela nossa boca, só para dar exemplo, né, da fala pela boca, requer um trabalho gigantesco e também uma área muito especializada, e que para depois, então, essa região mais de azul clarinha, ser o comando mais específico de grupos musculares mais específicos, por exemplo, para o exemplo, né, particularmente da boca, da língua, que vai, então, formar aqueles sonzinhos, fonema, a gente bate a língua no dente, fecha os lábios, abre os lábios, né, tudo isso vai conseguindo expressar, né, esses sons fonêmicos. Então, vejam que dá uma ideia aqui. O que se chama de área de Broca está mais para essa região, a área de Wernicke está mais para essa região, mais posterior, a área de Broca é mais aqui na região frontal, né? Tem a ver com dois grandes pesquisadores e que tem todo um histórico aqui, que não vou poder entrar em maiores detalhes. Aqui também vale, já associando, colocando então a questão da linguagem de sinais. Vejam que o hemisfério esquerdo está aqui. Se alguém está lendo em inglês, por exemplo, como essa pesquisa mostra, o indivíduo não surdo lendo em inglês está aqui ativando essas áreas que nós estávamos falando. E a questão verbal é do hemisfério esquerdo e não do hemisfério direito, então ele está quietinho aqui nesse momento. O indivíduo não surdo, quando enxerga alguém, né, fazendo aquela sinalização, em termos verbais, ele não ativa nada. Claro que ele está vendo, ele não é cego, mas aquilo não significa uma comunicação verbal para ele. A não ser que ele tenha aprendido, que ele já desde criança já tem essa convivência, ou então que ele é surdo, mesmo que ele não seja surdo ou surdo, então os bilíngues conseguem ativar também essas mesmas áreas, mas é interessante que a linguagem de sinais ela também aciona áreas que poderiam ser chamadas de áreas de Wernicke, né? Áreas de Wernicke e de Broca, mas não são chamadas assim, mas são relativas às áreas de Wernicke e Broca no hemisfério direito. Então, isso é um diferencial da comunicação, da compreensão e expressão da linguagem de sinais. A outra questão também é para ver como isso vem na biologia, vem na evolução, que isso daqui está mostrando, então, neuroimagem, ressonância de bebês muito pequenos, de meses de idade, e ele já está mostrando ali que, ao ouvir palavras, está acionando, né, esse hemisfério esquerdo.
Então, vejam que é desde muito cedo que esses neurônios desses locais, dessas áreas, estão ali. Olha, nós servimos para isso, servimos muito bem para isso. A gente está bem especializado nessa função. Então, aqui também ilustrando a questão de bebês bilíngues. Imagina, isso daqui é magnetoencefalografia, um aparelho de magnetoencefalografia, né, para bebezinho de 11 meses, e que nesse caso aqui ele é bilíngue. Por quê? Porque ele convive, né, com uma mãe que fala em espanhol e inglês. E claro que mostraram, então, que os cérebros dessas crianças bilíngues, desde tão pequenas, elas são diferentes, já ativam áreas diferentes daqueles que são monolíngues. E vale colocar aqui, gente, já que estamos falando de bebê, né, o quanto que aquelas curvas que a Dani estava falando, né, de sinaptogênese e poda sináptica, são as curvas, né, dos períodos sensíveis, e que para amadurecer, né, a gente diz assim, não, precisa uma sinaptogênese e depois uma poda sináptica, e aí nós vamos nos tornar adultos. O que é isso, meu Deus do céu? Vamos pegar o exemplo aqui da linguagem. Depois que a gente consegue ter todo um trabalho, né, de período sensível para a visão, para a audição, para o tato, são as sensorialidades básicas, a gente consegue, aqueles neurônios, daqueles locais ali, dizer assim, olha, agora nós vamos ficar muito bons, estamos nos criando aqui, olha o tempo que precisa para criar esses neurônios dessas áreas, né, cerebrais voltadas para a linguagem. E aí um grande bloco, como a Dani mostrou, como se fosse isso daqui, olha a metáfora, ó. Um grande bloco de sinapses vão se criando para exatamente ter possibilidades enormes, infinitas de aprendizagem, seja da língua que for, ou o número de línguas que for, e aí com isso vai fortificando algumas sinapses e outras vão sendo podadas. Isso serve para muitas coisas no cérebro em etapas diferentes. Essa curvinha azul é a da linguagem. Então, essa para a linguagem, né, da compreensão, da expressão, e ela começa muito cedo, vejam que nos primeiros meses aqui de vida, né, e até 1, 2, 3 anos, aí tem todo o estudo desse neurodesenvolvimento para a linguagem, e isso vai criando, então, essa poda sináptica, ou seja, a criança vai aprendendo, né? Está esculpindo, como aqui mostra essa escultura. Tá? Essa é uma linha do tempo, mostrando a capacidade de percepção da fala e de produção da fala. Do 0 aos 3 anos. Então, tem essa figura e continua aqui nessa outra figura até os 3 anos. E sem muitos detalhamentos, nós não temos muito tempo, mas vejam que existe um período, né, para a percepção universal da fala. No nosso cérebro, ele vem potencialmente poliglota, né? Com tanta sinapse, ele pode aprender qualquer coisa, né? Depois, com o tempo, com 6, 7, 8 meses, né, 9 meses, olha como ele já vai aprendendo, vai podando, e ele começa a se dar conta de que a fala da língua que ele está acostumado é diferente de outras que aí agora ele já não é bem familiar para ele. No início não fazia diferença, né? E isso é aqui, né, um momento em que até a gente diz assim, olha, ele pode aprender várias línguas, qualquer língua, ele está pronto para aprender qualquer língua de qualquer lugar do planeta, claro. E isso vai sendo, então, a neuroplasticidade vai ocorrendo aqui, primeiramente para as questões mais sensoriais, da percepção, até que, à medida que vai passando esse primeiro ano, nós temos aqui já a produção, né, em termos de mais ou menos lá pelos 16, 14, 15 meses, vai variar de criança para criança, né, de algumas palavras, de junção de 2 palavras, já produz aqui em 16 meses, né, 60 palavras, vai indo e compreendendo, olha quanto que compreende muito mais do que expressa. Claro que a compreensão é mais rápida, e assim, até os 3 anos, esse período de sensível, ele é muito importante. Chegando perto lá de 1000 palavras, né, lá perto lá dos 3 anos de idade, para a expressão dessa forma. E aí
nós falando sobre essa questão de falar, né, compreender e aí escrever ou ler, aí vem toda uma discussão. E aqui vale a gente se dar conta do nosso português, e escrever em português, e ler né, na nossa língua. Nós temos grandes vantagens, né? Nós temos 26 letras. De novo, desculpa. 26 letras. E apenas 31 fonemas. Né? Só tem menos fonemas em português, tem italiano. É um sistema, né, de ortografia muito mais fácil, mais superficial, que é chamado, ou transparente, do que uma língua, né, mais profunda ou mais opaca, que é como o inglês, né, que a relação entre as letras e os fonemas são muito mais complicados. Veja que só 3 palavrinhas, né, tipo take, pack, alive. Né? Todos esses azinhos aqui têm que ser dito de forma diferente. Eu mesmo a. Então, é claro, se a gente vai pensar, né, que é tão mais complicado saber escrever numa língua dessa, ou ler, né, numa língua mais opaca, é claro que então aparecem mais disléxicos nessas populações, né, desses países de língua inglesa, por exemplo. De novo aqui, gente, essas são figuras mostrando artigos muito recentes até, o mais recentes, para mostrar como a coisa é muito complicada nessas redes todas. Mas nós sempre vamos voltar à nossa figurinha aqui, que é bastante didática. Agradeço sempre ao professor Lente. Vejam agora a questão de o que o cérebro tem que fazer para o que eles chamam de uma reciclagem neuronal, para compreender algo que está escrito. Vejam aqui, deixa eu ver que hora... meu Deus, estou meio atrasadinho. Aqui nessa região, olha só, tem uma área visual, tem uma área de compreensão que dá nome para as coisas, né? E aqui, então, essas coisas que nós olhamos, nós podemos associar com sons, já desde sempre, desde muito pequeno. Essa região aqui, ela vai ter que ser reciclada para a gente olhar para uma letra, né? Olhar para uma palavra e dar significado para ela. À medida que que eu estou vendo ali algo escrito, desenhado, e aquilo pode se tornar, se ninguém me ajudar, aquilo é um código secreto. Por favor, né? Ajudem as crianças a fazer toda essa decodificação, porque é complicado para o cérebro, mas, ao mesmo tempo, se seguirmos, né, com métodos lúdicos, significativos, relevantes para a criança, isso pode ser muito fácil, mas tem que acontecer, certo? Então, nós vamos ver como é que isso acontece aqui. Vejam bem, eu olho para uma letra, do meu olho tem que chegar na região visual. Essa região visual, né, ela inclusive, assim, ela não entende ainda a letra, nem sabe que isso aqui é letra, ela consegue ver rabiscos separados. É isso que essa areazinha lá no hospital consegue fazer. Né? Pegando aqui no som, a mesma coisa, tem frequências de som que estão chegando, né, que tem a ver com o fonema, né, relativo àquela figura. Aí chega numa área auditiva, ela não compreende o que é, se é fonema, ainda não, ela não consegue fazer isso. Tá? Mas depois, para ir integrando e tornando mais complexo o significado desse som, aí sim, precisam ir para aquelas outras regiões aqui, ó, e vejam como a ideia das imagens, né, e desses sons que vão se transformando em fonemas, elas estão se aproximando, mas ainda não chegaram perto uma da outra, quer dizer, estão se aproximando. Tá? Então, agora eu tenho um desenho. O desenho é esse tal de B aqui, que eu nem sei o que é B ainda. Tá? Uma figura inteira, já não é só linhas soltas, certo? Mas aqui eu já sei que esse sonzinho tem a ver com fonema que está chegando. Não era só um barulhinho, é um fonema que eu reconheço da minha língua, que se for de outra língua eu já não reconheço mais, vira só um barulho. Até que eu consigo ter uma área que junta a letra, né? Ou seja, os componentes da letra, a imagem e o som. Então, esse desenho passa a ter o som do fonema, e aqui não é B, né? É B, o fonema B. Isso eu preciso fazer se eu quiser aprender a ler.
Aí vem aquela discussão, aí o pessoal das alfabetização sabe muito bem, mas aí o método tal, o método fonético é o método global, e um briga com o outro. Eu espero que isso não seja mais briga, porque não precisa, não existe mais esse motivo para essa briga, porque se é para dar significado para todo esse aprendizado, não falta métodos para dar significado para as crianças, mas que o nosso sistema alfabético depende disso para aprender a ler, é fato. Se a gente não quiser que faça essa ligação da letra com fonema, então nós vamos ter que descobrir um outro jeito, né, de escrever, um outro sistema, certo? Mas vamos por parte, né? Agora, o que nós temos? Nós temos uma região, que eu mostrei aqui embaixo, que vai transformar, né? Essa imagem, olha a imagem agora, a bola, está escrito ali, não está o desenho bola, está escrito B-O-L-A, mas agora eu tenho uma imagem inteirinha, e se essa imagem inteirinha ficar muito familiar, já que eu vou repetir, essa imagem aqui, ela traz um segredo dentro dela, ela traz os parzinhos de desenhos e sons, né, que formam essas letrinhas, mas eu agora estou tão familiar com esse desenho inteiro, que nessa região é o chamado, né, onde é guardado, né, as palavras inteiras. Alguns chamam de caixinha de palavras, né, a área visual da forma da palavra. Mas vejam que o segredo está por trás. Eu sei que ele é feita, né, desses códigos aqui, que representam fonemas, desses desenhinhos que tem fonema. Agora, alguém pode dizer assim, não, mas a criança não precisa aprender os fonemas ali, ligados aos rabiscos, não precisa. Ela olha isso daqui, ela já sabe que é bola e pronto. É verdade, ela é tão boa em memorizar que ela vai pegar esse desenho e vai lembrar. Agora, quantas palavras existem para ela aprender todas essas milhares e milhares de palavras sem usar, né, a grande vantagem de 26 letrinhas com 31 foneminhas que nós temos, né, para montar seja qual for a palavra, na nossa língua e até em outras línguas, né? Então, temos que considerar essa questão. E olha como a caixinha de palavras, ela tem que guardar palavras corretas, ortograficamente corretas, né? Porque se a gente deixar, olha a memória, olha os sistemas de neurônios trabalhando, consolidando, pode estar consolidando coisas erradas lá dentro, uma massa com C cedilha, ou com um S só, ou com um X. Então, tudo isso é neurônio trabalhando pesado, gente. Precisa cuidar do que eles estão consolidando lá dentro. Está sendo, né, é muito trabalho químico, neuroquímico, elétrico, está acontecendo, aqueles prolongamentos todos estão ocorrendo, aquela plasticidade toda, e tem que cuidar e sempre poder corrigir e reajustar, e isso não é feio, aliás, o cérebro agradece. Tá? Então, vejo, são etapas. Primeiro, a criança, ela olha para um desenho de uma palavra como se fosse um desenho qualquer. Ela pode decorar, assim, aquele desenho e dizer que aquilo é bola, ou se aquilo ali é, né, é boneca, ela decora, mas ela não está vendo o que está por trás, que é a questão fonológica. Né? Então, são apenas 26 letras, mas como é que a gente, né, gostaria que alguém decorasse milhares de palavras? Isso que não pode acontecer. Alguns, né, há uma polêmica, às vezes, em função dessas questões. Tá? E depois dessa ligação de som com a letra, né, o desenho e o som, aí sim, nós vamos ter na caixinha de palavras, milhares de palavras já gravadas, e deve estar bem gravadinhas, né? Bem com a ortografia correta, né? Mas claro que requer familiaridade. Nós mesmos nós estamos usando sempre todos os dois, né? Nós vamos ler palavras que a gente não está muito familiar, a gente meio que vai ali letra por letra, mas quando a gente está muito familiar, é claro que a gente lê a palavra inteira rapidinho, olha como a gente decora mesmo, ainda bem. Né? Vai de coração, ele nem lembra como é que foi que aprendeu. Tá? E tudo isso, eu mostro aqui um trabalho que nós fizemos, estamos chegando no final, gente. Quando a gente pensa assim, bom, até agora eu falei do sistema, né, de ligar a letra, né, o som do desenho
com um desenho que, no fim, é a letra é isso, né? Isso aqui é uma etapa final, que corresponde à alfabetização, de um trabalho que deve ser iniciado desde sempre, porque, afinal de contas, nós estamos trabalhando o quê? O refinamento, olha a aprendizagem, a plasticidade, utilizando períodos sensíveis, o refinamento de quê? De associar as imagens, as coisas que estão ao nosso redor, aos sons da voz dos instrumentos, das pessoas, dos amigos, né, da mãe, são imagens e sons associados. Começa assim, e com muitas brincadeiras, e inclusive detectando rimas, né? E depois se dando conta que é natural, gente, absolutamente natural, biológico, detectar, né, as palavras separadas uma da outra. Isso pode ser feito de muitas brincadeiras, vocês aí são expert nessas coisas, né? E, inclusive, também podemos brincar de separar essas palavras em sílabas, e quem é que pode dizer que não, mas sílaba já não é coisa lá para a educação infantil? Não. Ah, é? E uma criança que está assim, mãe, tu não está entendendo o que eu quero, mãe? Eu vou te dizer, chocolate, ela silabou, e tranquilamente. Ou alguém teve que fazer um esforço para ensinar ela a falar esse chocolate separadinho em sílaba, né? Então, isso também é natural. Começa a reconhecer sonzinho, né, da primeira letra, da letra final do nome, compara com o nome da amiguinha, do amiguinho, e aí olha como vai aproximando. Daqui um pouco nós estamos lá na sílaba, e aí a sílaba é feita de quê? Bom, foi tanto refinamento, tanta plasticidade, tanta aprendizagem, que chegar no fonema aqui, gente, tal maldito fonema, que não dá sentido, que a criança não dá sentido, pronto, agora vai ter sentido, porque ela já está refinada nos seus níveis, né, mais complexos, desde as questões auditivas, motoras, no movimento da boca para sair esses fonemas, tudo ela vai relacionar. Pronto, ela está bombando para ser alfabetizada. Quanto tempo a gente precisa esperar para isso acontecer? Né? Porque, afinal de contas, o que vem depois é o que interessa, é a compreensão leitora. E nós vamos passar a vida inteira tentando compreender o que lê, né? E ainda tendo que escrever coisas bastante complicadas e fazendo com que os outros entendam o que a gente quer dizer. Então, fechando a questão aqui com a dislexia. Um cerebrinho que funciona bem, tem essas áreas, né? A área visual da palavra, as áreas fonológicas, do movimento, da expressão, está tudo funcionando muito bonitinho. Estão representando aqui como se fossem neuroimagens, né? No disléxico, essas áreas elas podem não estar funcionando muito bem, mas não é por isso que ele está condenado. Em primeiro lugar, vale se dar conta, né? Olhar, enxergar, detectar essas situações dessas crianças e não negar, né? Às vezes tem gente que diz assim, não existe dislexia. Olha, esse negacionismo hoje não é bastante perigoso, porque isso leva com que crianças passem a vida inteira, né, tropeçando na vida, né, ao longo do seu desenvolvimento, e porque não foi detectado, não teve oportunidade de poder, então, utilizando da neuroplasticidade, com técnicas adequadas, ter uma intervenção em que possa desenvolver essas áreas. Então, isso é fundamental a gente se dar conta. Isso aqui eu estou falando só de dislexia, mas tantos outros transtornos, né, de aprendizagem e que podem ter, deve ser visto dessa maneira. Não é para ficar rotulando as pessoas, não. É para não deixar essas pessoas lá para o final da fila ou tirar essas crianças lá da fila e nunca mais elas pegam o trem, né? Então, vejam que esse trabalho aqui é feito, uma criança de uma família que tem problemas, prejuízos com linguagem, com leitura. E eles já estão aqui estimulando essa criança bem pequenininha, de menos de 1 ano, né, para, então, quem sabe, prevenir nesta criança problemas e prejuízos na leitura. Gente, tive que dar uma corrida, vocês me perdoem, né, na correria, mas aqui são vários livros, né, que eu utilizo e me inspiro sempre, e agradeço aí o trabalho de vocês estarem aí
né, em função do trabalho da pedagogia, em função dos trabalhos, sejam psicólogos, sejam de outras profissões, estarem aí querendo se capacitar, né, se aperfeiçoar. Então, eu agradeço muito a vocês e parabéns. Fico à disposição. Muito obrigado, professora, pela sua fala. Foi uma fala riquíssima de informações. Acredito que todo mundo gostou. Tem vários elogios já no chat aqui, todo mundo gostando da palestra. Eu acho que ficou claro para todo mundo, né? Acho que deu para juntar bem a primeira fala da professora Daniela com a sua. Se complementaram muito bem as duas aulas. Acho que ficou claro para os professores, né, que quando a gente fala, na primeira fala da professora em estabilização de redes neurais, né, a gente está falando de memória, a gente está falando de aprendizado, de aprender alguma coisa, de deixar aquilo guardado lá para a gente conseguir usar depois, né? E isso vai desde aprender até a primeira palavra na nossa vida, até a coisa mais complexa que a gente faz hoje em dia, né? Então, tudo depende disso. E um dos seus exemplos, né, que foi muito bom que a senhora deu, foi como juntar a imagem da letra com o som dela, né? Como isso demanda tempo. Como que as redes, elas vêm vindo até se juntar para dar o contexto do todo, né? Então, acho que ficou muito legal. Muito obrigado pela sua fala. Tem algumas perguntas. A Ana queria fazer uma pergunta. Ana, pode ligar a tua câmera, o áudio, se tu quiser fazer a pergunta para a professora. Boa noite, então. Prof, Oi, muito Ana. obrigada pela aula, foi ótimo. Primeiramente, muito obrigada, né? Foi ótimo. E eu tenho uma questão, na verdade são duas questões, tá? Que eu não sei, eu acho que talvez a prof. Daniela também poderia responder, mas eu vou perguntar para ti, que eu acho que talvez também tu consiga me ajudar. Eu percebi, eu tive bebê recentemente, a minha bebê tem 1 ano e 6 meses, então ali no período do puerpério, eu percebi que eu tive uma mudança assim, no meu cérebro. Eu percebi que muitas coisas mudaram a forma como eu entendia. Logo que ela nasceu ali, eu percebi que teve uma mudança cognitiva. E daí eu fui atrás para pesquisar e vi que isso realmente acontece com o cérebro da mulher, né? Depois do nascimento. E nesse mesmo momento ali, depois da licença maternidade, eu também comecei a trabalhar com muitos tipos de crianças de várias idades diferentes. Então, eu percebi em sala de aula, assim, que muitas vezes eu me confundia muito com o nome das crianças e também com a troca de palavras. E eu comecei a pensar que talvez isso fosse um pouco também por causa do meu puerpério, mas eu vi que isso se mantém, assim. E eu queria ver se isso é uma questão que talvez os outros professores também lidem com isso, com essa troca, às vezes, de palavras, de nomes de alunos, porque, claro, a gente, né, quando lida com muitos alunos, a gente não lembra o nome de todo mundo, e muitas vezes com trocas de palavras. A segunda questão que eu tenho também tem relação... Só esse exemplo, no caso, um exemplo de troca de palavra, tu quer dizer, tipo, dá um exemplinho ali do que tu troca, só para... Ai, sei lá, em sala de aula, às vezes tu tá dando um exemplo, assim, e trocou, assim, ai, agora não tenho nenhum exemplo para te dar. Ah, mas a gente faz isso, né? Eu acho que eu fiz agora, era Wernicke, desbrocar e alguma coisa assim, é isso? Principalmente quando tu não tá te guiando por algum material, sabe? Tu tá ali oralmente falando com o aluno e de repente tu percebeu, eu falei um mais quando eu deveria ter falado um menos, sabe? Umas coisas assim. E eu vejo que daí isso acaba dificultando principalmente para os alunos, as crianças menores, né? Que levam literalmente tudo que tu tá falando, levam ao pé da letra, né? E aí eu penso assim no sentido de aperfeiçoar, como é que eu poderia, não sei se isso tem a ver com o momento que eu estou passando e logo isso vai mudar, ou não, ou isso tem a ver com a docência, é assim mesmo, a gente acaba trocando as palavras. E eu vou te fazer a segunda questão que tem a ver com isso, que é a didática, né? Como é que a gente consegue falar melhor, usar melhor a linguagem no que a gente quer expor para os estudantes, que isso deve ser um processo que a gente talvez tenha que trabalhar, né? Enfim. E agradecer. Muito obrigada, foi uma aula ótima, prof. Mas olha, Ana, te dizer assim, não sei se a Dani ou o Guilherme pode me ajudar, e com certeza, o momento em que a gente tem filho, nosso cérebro, já desde antes, na gestação e depois, são momentos de grandes modificações,
Tanto é que se diz assim, jamais um homem vai saber o que significa isso, porque são mudanças sutis no nosso comportamento, nas nossas percepções, nos nossos afetos, nas nossas emoções, e veja como tu está comentando, né, na nossa capacidade de comunicação verbal, né, como a gente forma frases, como a gente quer se comunicar e se atrapalha. Eu realmente não saberia te dizer especificamente, né, se o que tu está vivenciando é algo que vai permanecer ou que teve alguma relação com a tua vivência nesse puerpério particular, mas que existem modificações hormonais bastante importantes que, depois da gestação, os hormônios femininos estão em níveis altíssimos, né? Eles caem. Mulher é isso, né? Nós temos modificações hormonais ao longo do ciclo, né? Todos os meses, a gente funciona em ondas, não é à toa que existe tensão pré-menstrual, né? Porque é muita vai e vem hormonal e modifica, inclusive, a nossa plasticidade. Quando nós ganhamos nenê, acontece exatamente isso, os níveis estão altíssimos lá, daqui um pouco sai o nenê e os hormônios também vão junto. Outros hormônios ficam bastante elevados, os hormônios da ocitocina, né, que dá o vínculo, a gente fica que nem aquela coisa da leoa com seus filhotes. Isso muda o nosso comportamento, muda a nossa maneira de focar, a gente foca para aquela criança, e muitas coisas em volta a gente deixa de dar atenção. Eu vivi algo muito semelhante, e esse foco na criança, no cuidado, né, é tão visceral e é tão atávico que faz com que a gente perca, inclusive, força para fazer qualquer outra coisa que não seja em função daquilo. Força mesmo, força física, e motivação, etc. Não sei se tem essa relação. Tá? A própria amamentação requer também todo um comportamento, hormônios, né, típicos para a amamentação, que vão modificar o nosso comportamento. Hoje a gente sabe que esses hormônios, porque é hormônio para a produção de leite, é hormônio para a ejeção de leite, todos eles têm um efeito bastante grande, já sabe há bastante tempo isso, no nosso estado emocional, no nosso comportamento, nas nossas decisões, nas nossas avaliações subjetivas. Então, não sei o quanto que pode ter relação com essa capacidade nossa de comunicação, de expressão e de memória mesmo, né? De trocar, de evocar a palavra errada, de evocar o termo errado, de fazer uma sequência, porque a sequência de palavras e de ideias é aquela coisa de articular uma fala de acordo com aquela população, com aquelas pessoas que estão ali à minha volta, não é fácil. Não é fácil, requer um trabalho bastante. Acho que o profissional, né, como um professor, não pode depender apenas assim aprendi sozinho isso. Eu acho que deveria ter muito mais preparo para que a gente pudesse fazer um trabalho melhor nesse sentido, né, porque a gente tem que desenvolver tantas funções executivas, aquelas funções de avaliações, tomadas de decisão, de estratégia, de logística e de correção constante, né, para cada turma diferente, para cada aluno diferente, formas de falar, a forma que nossos músculos vão sair aqui, a nossa língua, né, vai bater aqui nos dentes de uma forma diferente, com som, né, de intensidade diferente. Tudo isso é profissionalismo, né, é fato. Não sei se ajudou muito, mas que são períodos que nos tiram de foco do resto do mundo né, e nos colocam para o cuidado do nosso filhote, e isso muda muito, muda mesmo. Eu acho que a segunda pergunta da Ana vem bastante a calhar. Desculpa, professora. Não teve mais alguma pergunta que eu não ela comentou, Ana, não sei se tu quer falar, mas ela tinha comentado de como se comunicar melhor na aula, como conseguir passar melhor para os estudantes. É isso que eu digo, que essa prática, claro que a gente vai aprendendo na prática, mas eu
eu acredito que nós deveríamos ter um trabalho, né, mais formal nesse aprendizado, porque é tão importante, tão fundamental essa comunicação, porque essa comunicação ela tem que vir carregada de um trabalho de vínculo, de empatia também, que não é aquela empatia romântica, né, a empatia de compreender o outro nos seus aspectos cognitivos, socioemocionais, socioeconômicos, né, do neurodesenvolvimento daquela criança, do estado, quem é aquela criança, falando criança aqui, né, pode ser jovem, adulto, idoso, seja quem for, e essa capacidade de vínculo para poder, afinal de contas, exercer o trabalho do ensinar, precisaria uma prática de aprendizagem para profissionais, né? Para profissionais que dependem disso. Eu acredito, eu sempre digo, a gente tem que aprender assim fazendo nós mesmos, e os nossos alunos são cobaias, porque vai do jeito que dá. Eu acho que um exemplo muito bom que a senhora deu também foi de usar metáforas, né? Porque às vezes a gente está falando de um assunto que há vários anos a gente estuda, parece bem simples para a gente, mas para quem está ouvindo pela primeira vez, é algo totalmente abstrato, né? Então, acho que quando nós, quem estuda memória, quem fala de neurônios, toda hora a gente tem o exemplo da chave fechadura, né? Do neurotransmissor com os receptores. Então, usar esse tipo de linguagem com os alunos também, né? Tentando trazer algo que eles já conhecem da vida para incorporar um conceito novo, acho que também seria uma estratégia muito legal, né? De tentar provocar um aprendizado novo. É o vínculo que tu tem que ter com aquele grupo, com aquela pessoa. Se tu sabe o que passa na cabeça dele, tu fala tu traduz, tu fala naquela língua. E aí tu sempre pode contar, e o pessoal falou em contação de história, sempre pode contar uma historinha. E tu sempre pode usar analogias, metáforas, que são muito legais. Tem gente que até que é meio perfeccionismo, né, que não gosta das metáforas, porque as metáforas às vezes pode puxar para uma outra ideia, para um outro caminho, mas metáfora ajuda muito. Por quê? Porque eu vou usar uma metáfora, não uma metáfora difícil, mas eu tenho que conhecer, em primeiro lugar, conhecer para quem que eu estou falando. Né? Conhecer aquela pessoinha que, num primeiro momento, aquela metáfora não ia servir, mas daqui um pouquinho aquela metáfora vai cair feito, né, uma luva, e assim por diante. Quer dizer, eu preciso me vincular, porque é só dando significado que eu vou aprender. Quer dizer, que a criança vai aprender, eu também. Eu vou aprender se eu der relevância para aquilo, se fizer sentido. Senão, na minha memória lá, eu não tenho âncora para colocar aquela informação nova. Fica muito difícil. A vida, às vezes, não traz assim tudo muito bem explicadinho, a gente vai ter que ir atrás de âncoras. Né? Nós, adultos, temos muitas vezes atrás, ninguém explicou para a gente, mas a criança vai depender muito mais, né, de que a gente consiga entrar na cabecinha. Não precisa nem ser criança, nós todos aqui, né? A gente vai usando metáforas, imaginando que as pessoas, com essa metáfora, possa compreender melhor. Né? Eu gosto de usar várias metáforas, a metáfora da biblioteca, uma biblioteca que tem livros que se reeditam constantemente, quer dizer, o nosso cérebro, né? E a memória de trabalho como sendo uma mesinha de trabalho dentro daquela biblioteca em que eu estou ali manipulando alguns materiais, alguns livrinhos, mas poucos, eu não vou derrubar toda a biblioteca na minha mesa de trabalho. Então, o cuidado com aquela mesa de trabalho, cuidado com a memória de trabalho. O que eu estou colocando ali? Tem celular, tem Instagram, tem Facebook. Olha, isso é uma poluição na minha memória mesa de trabalho. Então, vale para tudo, vale para qualquer aprendizado. Isso aí é função executiva, é tomada de decisão. Né? É isso. A gente não tem mais nenhuma pergunta no chat. Acho que podemos encerrar por aqui. Professor, não sei se você quer comentar mais alguma coisa. Fique à vontade também. Pessoal, caso alguém tenha alguma pergunta, pode mandar no chat, senão a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer de novo a professora Renata Rossá pela palestra incrível, foi uma aula